Mais uma vez, no canal Direito e Inclusão, continuando o estudo sistemático da Lei Brasileira de Inclusão. Hoje trataremos do artigo 2º da Lei 13.146 de 2015, de 6 de julho, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos avançando no estudo, hoje com o artigo 2º, que trata do aspecto da deficiência, né? Ela apresenta já o conceito, e isso já nos permite trazer alguns elementos mais técnicos. Nosso objetivo vai ser abordagens pontuais, né? Em que a gente apresenta para todos vocês uma visão, né, panorâmica de toda a lei de inclusão, passo a passo. Tratando especificamente aqui do artigo 2º, nós temos a seguinte redação no caput: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Veja que os conceitos geralmente trazem palavras, que são palavras que compõem a essência do Instituto aqui em questão. E o que o legislador quer nos trazer nesse momento? O conceito da pessoa com deficiência. E aí nós vamos dissecar, né, nas palavras-chave, nas expressões-chave, tá? Para entendermos um pouco mais desse conceito da pessoa com deficiência, que é o nosso destinatário aqui. Nós temos no parágrafo 1º a avaliação da pessoa com deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará, ou seja, uma avaliação ampla, que compreende tanto uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Isso traz desdobramentos técnicos, obviamente, que nós não vamos entrar aqui, porque já desdobra para uma seara médica, psicológica, né, terapêutica, né, de assistências sociais, psicólogos e outros profissionais que integram essas equipes assim. E o que consiste essa avaliação? Essa avaliação ela vai observar, lá no inciso 1, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Então, o legislador está trazendo para você o que compõe essa avaliação. Segundo aspecto, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Terceiro, a limitação no desempenho de atividades. E quarto, a restrição de participação. Vejam que o legislador ainda acrescenta que o Poder Executivo criará instrumentos para a avaliação da deficiência. Ora, nós temos que entender aqui, né, que trata-se de, antes de mais nada, o caput apresentando o conceito e, num segundo momento, o legislador dizendo o que consiste, como que essa avaliação da pessoa com deficiência vai apresentar esse estado, porque a deficiência é um estado, a pessoa tem aquela situação, né, que é aqui conceituada como deficiência. Não se usa mais portador, porque portador remete, como eu já disse, à ideia de algo provisório, não se considera mais deficiente, porque tem um aspecto pejorativo. Desde a Convenção da ONU, da qual o Brasil foi signatário, passou-se a usar a expressão pessoa com deficiência, uma expressão mais humanizada, mais fraterna e mais coerente. Nem a pessoa com necessidades especiais, que particularmente até já me referi algumas vezes, é uma expressão atual, moderna, vamos dizer assim, adotada no momento aqui. Então, vamos avançando, né, para as palavras-chave, para as expressões-chave. O que nós temos aqui? Vejam só. Primeira expressão, pessoa com deficiência. Então, aqui está o cerne do conceito.
Ele vai apresentar no artigo 2º o conceito da pessoa com deficiência. Essa pessoa com deficiência, ela apresenta o quê? Primeiro aspecto, impedimento de longo prazo. Conclui-se que, sendo impedimento de longo prazo, a pessoa com deficiência é a pessoa que não possui um impedimento que seja transitório, que não seja algo passageiro, ou seja, aquilo que a pessoa tiver, seja o autismo, seja a síndrome de Down, síndrome de Asperger e tantas outras, é algo de longo prazo, não há previsibilidade de termo final, correto? Natureza física, mental, intelectual ou sensorial são os tipos de deficiência que nós possuímos, previstos na Lei Brasileira de Inclusão. Interessante que, na legislação brasileira, os diferentes tipos de deficiência são categorizados pelo Decreto 5296 de 2004. Ele traz essas modalidades mencionadas aqui, obviamente de forma pormenorizada. E aí fica aí a sugestão para quem quiser se aprofundar, né, o estudo do Decreto 5296 de 2004. Outro aspecto que define aqui a participação plena e efetiva. Essa pessoa com deficiência que possui essas limitações físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais podem estar a sofrer restrição na sua participação plena e efetiva. Então, são condições que acarretam essas limitações a ela. E, por último, a igualdade de condições. Toda essa situação desnivela, obviamente, não coloca a pessoa com deficiência no mesmo nível, no mesmo grau que as demais pessoas. E, por isso, né, toda aquela necessidade de se estabelecer igualdades de oportunidades, que a gente mencionou no vídeo passado, que é a inclusão social e a cidadania, para que essas pessoas possam, de fato, ter uma participação plena, efetiva e de forma igualitária na sociedade. E quero aqui encerrar, né, pedindo a todos que continuem acompanhando nossos canais, os nossos vídeos, no YouTube, canal Direito e Inclusão, Dr. Flávio Henrique de Mello, e no Instagram, Direito e Inclusão, né? Deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e chamem pessoas para estar assistindo, para estar acompanhando, porque nós precisamos fazer as pessoas se estarem inseridas também nesse conhecimento para poder estarem preparadas, capacitadas a buscar os direitos das pessoas com deficiência e efetivá-los de forma real na sociedade atual. Obrigado a todos.